Capítulo 721 A maneira correta de sobreviver. Eu gosto, o sabor não está ruim. Yan Unok assentiu, pegou uma grande fatia de peixe cru, mergulhou no molho e colocou na boca, mastigando com prazer. Achei que você não aceitaria. Yan Tanok suspirou, a mudança foi repentina. Isso está bem, mas eu realmente não gosto de água viva. Yan Unok riu vivamente. Van cobriu a boca e sorriu. Se gosta, coma mais, há bastante. MHM. Yan Unok respondeu inocente. Croc croc. Liu Ymon pegou um camarão mantis crocante, quebrou a cabeça e mastigou alto. Ela sorriu, cutucou os dentes com a língua e disse, crocante e cheiroso, mas um pouco afiado na boca. Apenas quebre as bordas afiadas. Sofong disse enquanto quebrava as espinhas. Liu Ymon fez beicinho, muito trabalhoso, vou mastigar direto. Cuidado para não cortar a boca. Sofong avisou. Minha boca é dura, não temo. Liu Ymon respondeu, depois pegou uma garra de caranguejo. Sofong riu, depois ajudou a descascar o caranguejo e colocou a carne na tigela dela. Aqui. Sofong respondeu, descascando mais. Yan Unok sorriu e continuou comendo. O jantar durou quase 1 hora, a mesa cheia de cascas e ossos, todos esfregaram a barriga e arrotaram. Tão cheio. Liu Ymon arrotou feliz. Embora ocupado o dia todo, agora me sinto satisfeita. Van se apoiou no braço de Sofong, rosto relaxado. Depois um banho, esta noite dormirei bem. Liu Ymon se esticou, sentindo-se cansada. Yan Unok suspirou, isto não é como minha imaginação de sobrevivência. Então, qual é a sua imaginação? Sofong perguntou curioso. No início era assim. Sofong concordou. Van murmurou, comer carne é luxo. Ela lembrou que desde que chegou, todo dia havia carne, cobra, coelho, peixe, cervo, javali. Tosse, depois de conhecê-los, percebi que este é o modo correto de sobrevivência. Yan Unok corou. Todo dia havia carne, uma cabana segura, tempo livre para nadar, pescar, plantar vegetais. Sofong riu, percebeu que a vida era boa. Exatamente. As irmãs Liu assentiram, só depois de conhecer Sofong entraram na verdadeira sobrevivência. Certo, esperemos ganhar a competição e então suspirar mais. Sofong sorriu. Verdade, ainda faltam mais de 4 meses. Van disse docemente. Limparam pratos, lavaram a mesa com sabão até o cheiro sair. Preciso tomar banho, cheiro de peixe ficou. Liu Ymon cheirou a roupa, franziu a testa e saiu com roupas. Van não vai se banhar agora? Sofong perguntou. Depois, preciso temperar o peixe primeiro. Van disse, jogando sal e gengibre, misturando o peixe. Creek. Van lavou as mãos, trouxe um jogo de mahjong e sorriu. Jogamos mahjong. Bom. Yan Tanok e Liu Ymon concordaram. Eu não sei jogar. Yan Unok murmurou tímida. Sofong sorriu suavemente. O mahjong é simples. Tudo bem. Yan Unok sentou, seguiu as outras. Vocês jogam sem mim? A porta abriu, Liu Ymon entrou fazendo beicinho. Liu Ymon disse, você estava no banho. Irmã, talvez eu dê meu lugar. Yan Unok ofereceu. Liu Ymon a pressionou, rindo, não precisa, jogue você. Yan Unok murmurou, mas não sei jogar. Simples, eu ensino. Liu Ymon bateu no peito, sou forte, todos aprenderam comigo. Então é você forte ou Sofong forte? Yan Unok perguntou inocente. Ambos fortes. Liu Ymon disse vaga. Você é descarada. Liu Ymon comentou. Liu Ymon ergueu o queixo orgulhosa. Quero ser menos, mas o poder não deixa.
Liu Y contraiu a boca, sua irmã descarada ao extremo. Haha, então ensine-a. Só Fong riu. Deixe comigo. Liu Y prometeu, e se sentou ao lado de Yan Yunok. Só Fong suspirou, foi à estante, lembrou das ervas que havia colhido. Preciso organizar as ervas depois. Murmurou. Capítulo 722. Pomada para cicatrizes. A maioria dessas ervas é um pouco venenosa, devem ser processadas antes de usar, por isso ele as guardava em um pote no fundo para que as garotas não as confundissem com comida. Su Feng retirou mais de 10 ervas antes de parar, fechando bem o saco. Yuan inclinou a cabeça curiosa e perguntou, Su Feng, para que tantas ervas? Você saberá depois. Su Feng respondeu. Está bem. Yuan fez biquinho, enquanto Su Feng parecia misterioso. Yuan, sua vez. Liu Yimeng acenou na frente dela, lembrando, 30.000. Ah! Tá bom. Yuan respondeu rápido, pegou e jogou sua peça. Su Feng sorriu, pegou um pote com água, entrou no banheiro com as ervas, fechou a porta e deixou o drone do lado de fora. Lá dentro, os espectadores mandaram comentários. O que Su Feng vai fazer? Muito misterioso. Espere, sempre que acontece isso sai algo bom. Eu também acho, ele deve estar inventando algo novo. Mas por que não nos deixa ver? É injusto, eu estava pronta e não pude olhar. No banheiro, Su Feng pegou o caltrop venenoso, que faria mal se ingerido cru. Não sei o efeito. Murmurou enquanto seguia com outras ervas. Esta precisa de água, aquela de folhas. No espaço apertado, processou cada erva conforme a fórmula, quantidade, parte e ordem, colocou no pote e amassou até virar pasta. Pegou um pouco, esfregou e murmurou, está bom. Depois limpou os restos, jogou no vaso, bateu as mãos e saiu com o pote. Na cabana, as garotas ainda jogavam mahjong, tensas. Por que todas parecem que comeram cocô de rato? Su Feng franziu a testa. Quem comeu cocô de rato foi você. Yuan lançou um olhar e disse, estamos só em um momento decisivo. Su Feng silenciou, surpreso com tanta seriedade. Rápido, você está quase ganhando. Liu Yimeng incentivou Nian Huiyu ao lado. Nian Huiyu mordeu os lábios, conhecia as regras por cima, mas sem confiança. Yuan, sua vez. Nian Qingyu lembrou suavemente. Ah, tá bom. Yuan pegou uma peça, murmurando, 2 bambus, 2 bambus. Vamos vencer. Liu Yimeng disse confiante. Ah, ganhei sozinha. Yuan gritou animada, baixou as peças e as empurrou. Perdemos de novo, só faltava uma. Liu Yiju suspirou. Outra derrota. Nian Huiyu baixou a cabeça, era sua segunda partida e ainda perdeu. Liu Yimeng deu um tapinha no ombro dela e consolou firme. Não tem problema, continue tentando, na próxima você ganha. Ah, sério? Tem certeza? Liu Yimeng riu sem jeito, murmurando por dentro. Sim. Liu Yiju revelou sem piedade. Su Feng segurou o pote suavemente, Yimeng, jogue por Huiyu, vou aplicar remédio nela. Remédio? Que remédio? Todos se espantaram, até Nian Huiyu. Ela apontou para si nervosa. O que tenho? Su Feng ergueu o pote e disse calmo. Não se preocupe, é só pasta para clarear cicatrizes. Pasta para cicatrizes? Nian Huiyu se emocionou, os olhos úmidos. Será que ele adivinhou seus sentimentos? Ah, Su Feng, você também pode preparar isso. Yuan exclamou. Só pode clarear, apagar de vez é impossível. Su Feng tossiu e respondeu. Ele olhou para Huiyu e perguntou gentil, quer tentar? Talvez funcione. Quero. Nian Huiyu assentiu firme, útil ou não ela queria tentar. Huiyu. Nian Qingyu suspirou, embora sua irmã sorrisse mais agora, ainda se preocupava com a queimadura.
Se a pasta não funcionasse, e então? Irmã, não tem problema. Nian Huiyu lançou um olhar tranquilo. Su Feng colocou o pote na mesa e disse suave, primeiro prenda sua franja. Tá bom. Nian Huiyu prendeu a franja, mostrando a bochecha marcada. Pronto. Assentiu e deitou na cama. Su Feng colocou um pano sob sua cabeça para não sujar. Pode coçar, aguente um pouco. Avisou gentil. Além disso, as ervas são suaves, aplique uma vez ao dia, após 5 dias verá resultado claro. Tudo bem. Nian Huiyu respondeu, olhou para ele e fechou os olhos. Su Feng pegou pasta verde escura com os dedos e espalhou suavemente na bochecha, cobrindo a cicatriz. Nian Qingyu estremeceu, a frieza sacudiu. Capítulo 723, virou garçom. So Feng aplicou suavemente unguento na cicatriz de Yan Yunok, avisando com ternura, tudo bem, não abra o olho esquerdo. Está bem. Yan Yunok respondeu inocente, abriu o olho direito e viu a irmã Ivan ao redor. Como se sente? Perguntou Yan Tanok preocupada. Yan Yunok sorriu, o unguento é fresco, muito confortável. Acabou de aplicar, depois vai coçar, aguente e não coce. Disse So Feng suavemente. Yan Yunok assentiu séria, está bem, vou aguentar. So Feng, quanto tempo o unguento deve ficar no rosto? Perguntou Yan Tanok. So Feng pensou e sorriu, a partir de amanhã pode lavar. Entendi. Yan Tanok olhou agradecida, feliz por cooperar, esperando que a cicatriz desapareça. Irmã, vão jogar mahjong, deixe-me descansar aqui. Disse Yan Yunok docilmente. Chame-me se precisar. Yan Tanok assentiu. Não se preocupe, vou te ajudar a ganhar uma partida. Liu Ypsilon ergueu o punho, voltando a embaralhar as peças. Está bem. Yan Yunok riu e assentiu. Está bem. Yan Yunok respondeu suavemente. So Feng viu que restava mais da metade do unguento, suficiente para amanhã à noite. Mas as ervas tinham acabado, amanhã precisaria colher mais, senão o tratamento não continuaria. Van e as outras continuaram jogando mahjong, enquanto Yan Yunok, na cama, nervosa mas esperançosa, adormeceu aos poucos. So Feng foi até a janela, olhando a noite calmamente. So Feng, pode me ajudar a pendurar a carne e o peixe para defumar? Perguntou Van a tímida. Claro. So Feng sorriu carinhoso, acariciando o cabelo curto dela ao passar. Van riu alegre, voltando ao jogo. So Feng levou a tigela de carne e peixe para a cozinha, abriu a tampa do fogão, amarrou a carne com cordas e a pendurou nos ganchos. Terminou, acrescentou lenha e acendeu um fogo forte. Depois abriu todas as janelas de madeira para ventilar, evitando perigo. So Feng, pode me servir uma xícara de chá quente? Liu Ypsilon olhou esperançosa. Claro. Respondeu So Feng, servindo o chá na xícara de cerâmica. Van jogou sua peça e sorriu. So Feng, eu também quero. Ele serviu para ela, depois perguntou a Yan Tanok e Liu Ypsilon, vocês querem? Obrigada. Liu Ypsilon estendeu a xícara. Por favor. Yan Tanok, um pouco tímida, também a ofereceu. Você realmente parece garçom. Van riu. Garçom, massageie os ombros da vovó, te recompenso com 2 taéis de prata. Disse-lhe Liu Ypsilon ousada. Já, onde está a prata? So Feng conteve o riso, estendendo a mão. Não tem, talvez pagar com meu corpo. Liu Ypsilon piscou, forçando a piada. Vou preparar água com mel, bebam e durmam bem. So Feng tossiu sem jeito, mudando de assunto. Liu Ypsilon fechou os lábios, cutucou a irmã com o pé, sussurrando, Liu Ypsilon, quer morrer? Como ousa dizer isso? Era só uma piada. Liu Ypsilon riu. Liu Ypsilon a olhou,
como irmã não sabia se era verdade ou não. Em outro lugar da floresta, os irmãos Zhao estavam junto ao fogo após o jantar. Está muito difícil. Zhao Lei suspirou, recostado na árvore, mexendo em um galho. Não voltaram ao acampamento, ficaram no riacho, na verdade esqueceram o caminho. Zhao Li olhou a perna ferida envolta em ervas, murmurou, maldita gaivota prateada. E agora? Zhao Lei perguntou, preocupado com a perna do irmão. O que mais? Esperar até sarar. Zhao Li resmungou, por que tinha que torcer o pé? De agora em diante a caça é sua, até eu me recuperar não os provoque. Disse Zhao Li sério. Eu caçar? O arco se perdeu, como caçar? Zhao Lei protestou bravo. Não faça essa cara, minha perna não se mexe. Zhao Li apontou a perna inchada, olhando o irmão, não esqueça, perdeu o arco, ainda devo caçar eu. Mais irritado, fechou os olhos. Zhao Lei perdeu a raiva, ficou calado. Se vamos morrer de fome não sei, só sei que menos chance de carne. Zhao Li disse de olhos fechados. Zhao Lei suspirou, sem discutir mais. Pensou que amanhã deveria procurar comida ao redor. Perguntou, como está sua perna? Igual. Zhao Li suspirou, preocupado se ainda conseguiria competir. Durma cedo, vai doer menos. Zhao Lei disse, fechando os olhos. Zhao Li contraiu os lábios, achando que o irmão falava fácil, sem saber que a dor impede o sono. Capítulo 724. Enganar você é um cachorrinho. Ah! Van abriu lentamente os olhos, virou-se para olhar Só Fong e sorriu. Seu rosto corou, ela se levantou com cuidado, hesitou um momento e depois deixou um beijo leve em sua bochecha. Van, o que você está fazendo? Ela ficou ainda mais vermelha, murmurou e rapidamente saiu da cama, calçou os sapatos e desceu com suas coisas de higiene. Quando saiu, Só Fong abriu os olhos, tocou a bochecha beijada e sorriu, seu humor ficou alegre. Parece que não está ruim. Ele se sentou, ainda sorrindo. Um som soou. Ele saiu da cama, calçou os sapatos, foi até a janela e riu ao ver a jovem agachada perto do riacho distraída. Van estava em cócoras junto ao riacho, segurando uma escova de dentes, com as bochechas vermelhas, distraída. Só Fong balançou a cabeça e foi até a cama das irmãs Yan, inclinando-se para olhar a bochecha esquerda de Yan Yunok. Nogo Nogo. Ele franziu a testa, tocou sua testa e viu que parte da pasta medicinal havia caído, provavelmente durante a noite. Parece que funcionou bem. Ele murmurou, notando que a cicatriz havia clareado. Nogo Nogo. Na outra cama, Liu Ymon se virou e murmurou algo. Sonhar à noite afeta a qualidade do sono, pois o cérebro continua ativo, e se prolongado pode causar insônia ou cansaço no dia seguinte. Ah! Bom dia! Liu Ymon se levantou, espreguiçou-se preguiçosamente. Cric! A porta se abriu, Van entrou depois de se lavar. Ao ver Só Fong, se assustou, depois sorriu. Bom dia! Ele respondeu com um leve sorriso. Bom dia. Bem, vou preparar o café da manhã. Ela ficou rígida e foi para a cozinha. O que há de errado com ela? Liu Ymon perguntou. Não tenho ideia. Só Fong deu de ombros e desceu. Van se agachou na cozinha, distraída com uma pedra de fogo, pensando, será que ele sabe? Tão estranho. Liu Ymon murmurou e também desceu. Depois de mais de 10 minutos, Liu Ymon acordou, seguida pelas irmãs Yan. Irmã, eu pareço assustadora. Yan Yunok perguntou suavemente. Yan Tanok acariciou seu cabelo curto e disse, não, mas lave-se primeiro, a medicina está por toda a cama. Está bem. Ela cobriu a bochecha, calçou sapatos de palha e desceu. Cric! Naquele momento, a porta se abriu, Só Fong e Liu Ymon voltaram. Bom dia. Ela cumprimentou educadamente. Bom dia. Ele assentiu,
Sorriu e perguntou, quer lavar o rosto? Sim, não é permitido depois de se levantar. Ela respondeu inocentemente. Sim, mas use água morna, o riacho é muito frio para a pele. Ele disse suavemente. Então vou ferver água. Ela assentiu timidamente e foi para a cozinha. Depois de quase 20 minutos, ela lavou a medicina e depois esfregou o rosto com uma toalha quente. Levante o rosto. Sofong sussurrou. Está bem. Ela baixou a toalha, prendeu o cabelo para trás. Todos olharam surpresos. Vendo suas expressões, seu rosto empalideceu, ela tremeu. O que? O que há de errado? Não funcionou. Ela mordeu o lábio, forçou um sorriso amargo. Está bem, eu estava preparada. Os olhos de Yantan-ok se encheram de lágrimas, tocou sua bochecha, e sua cicatriz clareou. Melhor do que o esperado. Sofong também ficou surpreso, a cicatriz estava mais clara. Yantan-ok a abraçou, sorrindo. Boba, claro que é verdade. Ela sentiu uma alegria inédita, embora a cicatriz ainda estivesse lá, a esperança apareceu. Van disse suavemente, uma pena não haver espelho, você poderia ver sozinha. A cicatriz havia clareado, já não era assustadora. De verdade não estão me enganando? Ela perguntou chorando, tocando sua bochecha. Claro, enganar você é um cachorrinho. Liu Ymon fez beicinho inocentemente. Quero ver no riacho. Ela desceu, agachou-se junto ao riacho e aproximou o rosto da água. Não dá para ver claramente. Suspirou, levantou-se e sacudiu as mãos. Tanoka seguiu, sorrindo. Como está? Não claro. Ela suspirou novamente. Boba, olhe nos meus olhos, consegue-se ver. Tanoka segurou o seu rosto, suas testas se tocaram. Sim. Yunok sorriu, abraçou a irmã, e já não importava se era verdade ou não. Capítulo 725, Bater é carinho, repreender é amor. Que bom! Liu Yimen apoiou o queixo e suspirou. Com inveja. Su Feng inclinou a cabeça e perguntou sorrindo. Hehe, sem inveja, minha irmã me trata bem, embora sempre me bata. Liu Yimen abraçou casualmente o ombro da irmã e brincou. Liu Yishu lançou um olhar, sem poder refutar. Bater é carinho, repreender é amor. Yuan tapou a boca e riu. Então deixe Su Feng te bater algumas vezes. Liu Yimen fez bico e provocou. Hehe, Su Feng não faria. Yuan respondeu alegre. Quem disse? Su Feng franziu a testa, deu um leve tapa no quadril da moça e riu. Isto não é bater? Sério, elogiando à toa. Yuan corou, olhou para Su Feng e correu envergonhada. TSC, ousada no desejo e na ação, impressionante. Liu Yimen brincou. Cof, cof. Su Feng riu e saiu também, ou logo seria provocado. Pouco depois, as irmãs Yan entraram. Yan Huiyu foi direto até Su Feng, inclinou a cabeça e disse, Su Feng, obrigada. Sua bochecha esquerda está desconfortável? Su Feng perguntou. Só um pouco de coceira, não desconfortável. Yan Huiyu respondeu. Está bem, não coce, aguente um pouco e vai passar. Su Feng instruiu. A coceira era da pasta de ervas, processada para tirar a toxicidade, mas a coceira ficou, embora inofensiva. MHM. Yan Huiyu assentiu obediente. Aqui tem pasta, aplique de novo à noite. Su Feng deu-lhe um pote de cerâmica. Certo. Yan Huiyu aceitou, corou e perguntou, hoje à noite não vai me ajudar a aplicar? Preciso sair hoje, as ervas acabaram, só devo voltar amanhã. Su Feng respondeu suavemente. A floresta próxima já tinha sido buscada, precisava ir mais longe. Então irei contigo. Yan Huiyu disse rápido. Tudo bem. Yan Huiyu baixou a cabeça. Eu também irei. Yan Qingjiu disse sincera. Liu Yimen levantou a mão. Eu também,
somos amigas de infância. Vamos tomar café da manhã primeiro, depois ajudo a arrumar. Yuan fez bico e colocou a panela na mesa. Su Feng sorriu, acariciou a cabeça da moça e disse carinhoso, seja boa, quando eu voltar vou cozinhar para você. Volte cedo amanhã. Yuan abraçou a cintura dele e disse manhosa, se não, vou te procurar. Certo. Su Feng apertou o nariz dela. Mais de meia hora depois, após o café, as garotas arrumaram suprimentos. Traga o machado, pedra de fogo, sal, óleo, carne seca de veado. Yuan murmurou enquanto guardava na cesta. Yuan, não precisa da pedra de fogo, guardem. Su Feng disse. Certo, você sabe acender, deixa aqui. Yuan assentiu e tirou a pedra. Huiyu, enquanto eu estiver fora, procure ajuda quando precisar. Yang Qingjiu segurou a mão dela. Eu sei. Yan Huiyu assentiu, sentindo-se culpada pelo gasto de recursos. Está bem, irmã, tenha cuidado, não se afaste de Su Feng, ele pode proteger você. Yan Huiyu disse séria. Ba. Certo, Yimen, Qingjiu, tragam arcos, prontos para sair. Su Feng aplaudiu. Indo. Yan Qingjiu respondeu, pegou o arco e seguiu. Irmã, estou indo. Liu Yimen acenou para a irmã no riacho. Cuidado, principalmente com suas pernas. Liu Yishu avisou. Liu Yimen quase tropeçou, virou-se. Já sei, fique tranquila. Su Feng, volte logo. Yuan acenou. Certo, quando eu não estiver, fechem a porta, Rui vai proteger vocês. Su Feng disse. Entendido. Yuan olhou para Rui no telhado, duvidando. Creak. Rui inclinou a cabeça, parecendo insatisfeita com o olhar dela. Irmã, cuidado. Yan Huiyu correu atrás. Certo, lembre-se do maço de ervas. Yan Qingjiu acenou. Yan Huiyu respondeu. Bum. O portão fechou, Su Feng saiu com duas moças. Certo. Yan Huiyu respondeu. Moviam troncos para bloquear o portão. Yuan, o que vamos fazer hoje? Posso ajudar? Yan Huiyu perguntou. Bastante para você. Arrancar ervas, processar arroz, limpar fezes de coelho, arrumar a gaiola. Yuan sorriu. Então vamos arrancar ervas primeiro, antes do calor. Yuan pensou e disse. Como? Yan Huiyu foi com ela ao jardim. Muito simples, estas são ervas daninhas. Arranque, mas cuidado, estas são brotos, separe bem. Yuan ensinou. Tão simples, deixe comigo. Yan Huiyu sorriu, covinhas apareceram, muito fofa. Capítulo 726. Veja se eu te apunhalo ou não. Sofon carregava uma cesta de bambu ao lado do riacho, com Yan Tanok e Liu Ymon caminhando ao lado, conversando baixinho. Tanok, você sabia? Sofon conseguiu levantar um crocodilo de água salgada de várias centenas de din. Eu fiquei apavorada. Liu Ymon descreveu animadamente. Levantar um crocodilo de várias centenas de din? Isso é verdade. Yan Tanok abriu levemente a boca, surpresa. Liu Ymon apontou para Sofon, dizendo inocentemente, claro que é verdade, se não acredita, deixe Sofon nos carregar agora. Ah, pode mesmo? Yan Tanok corou, então disse suavemente, mas juntas pesamos menos de 200 din. Certo, então peguemos um javali, juntos pesariam como um crocodilo. Liu Ymon acariciou o queixo e assentiu. Kultan-ba. A boca de Sofon se contraiu, sem saber de onde veio isso. Ele inclinou a cabeça e sorriu. Posso carregá-las e girar 2 vezes. Virar roda de fogo Fong. Liu Ymon franziu os lábios com um bufar. Quer tentar? Sofon zombou. Com sua força atual, levantar 2 garotas era fácil. Não queremos.
As duas gritaram juntas. Yantan Nok perguntou suavemente, Sofong, que ervas procuramos? Muitas, como castanha de água pequena, canlien, flor yuan. Sofong pendurou o arco no ombro, contando 7 ou 8 tipos, depois disse, em resumo, qualquer útil nós pegamos. Ah, tantas ervas, não admira que tenhamos de passar a noite fora. Liu Y Mon assentiu. Sim, ervas se encontram mas não se buscam, achá-las depende do destino. Sofong suspirou. E se não encontrarmos? Yantan Nok perguntou nervosa. Usaremos substitutas, embora menos eficazes, ainda servem. Sofong tranquilizou com um olhar. Liu Y Mon puxou sua roupa, rindo. Para onde vamos agora? Rio acima, depois pelo bosque. Sofong respondeu. Está bem. Liu Y Mon assentiu. Yantan Nok apertou o arco, nervosa, observando os arbustos. Surpresa ao ver os outros tão relaxados, perguntou, é seguro estar tão tranquila na natureza? O que há? Relaxe. Liu Y Mon abraçou seu ombro, brincando, relaxe com Sofong aqui, seja cautelosa quando não estiver. De verdade. Yantan Nok olhou surpresa. Não a escute, manter-se alerta é certo, Y Mon está acostumada. Sofong bateu de leve em sua cabeça, repreendendo, maus hábitos. Não é verdade. Liu Y Mon ergueu o punho contra ele. Chega! Sofong riu, pressionando sua testa, deixando que agitasse inutilmente. Yantan Nok tapou a boca rindo, as mãos de Liu Y Mon eram curtas demais. Sofong a soltou, beliscando o nariz dela, certo, não percamos tempo, sigamos. Quase 3 horas depois, os três caminhavam pelo riacho. Vamos, para a floresta. Sofong inclinou a cabeça, guiando. Dentro, Yantan Nok ficou mais tensa, até Liu Y Mon ficou séria, olhando ao redor. Só Sofong estava relaxado, atento às ervas. Logo, com sorte, parou sob uma grande árvore, achando a primeira erva. Achou algo? Yantan Nok perguntou. Sim, é castanha de água. Sofong respondeu, agachando-se junto a uma planta parecida com sensitiva. A castanha de água, também chamada pequena, parece sensitiva, seu fruto é medicinal. É ligeiramente venenosa, precisa de preparo, serve para visão, melancolia, umidade, combinada trata a bexiga. Castanha de água? Não conheço, devemos arrancar a raiz. Yantan Nok franziu o senho. Está bem. Ela sentiu, colhendo cuidadosamente. Amigos, a pequena castanha de água é venenosa, não a usem ao acaso. Sofong olhou para o drone e disse, não imitem. Sofong é tão atencioso, nos alerta. Sofong é o melhor, obedeceremos. TSC, cachorros que lambem nada ganham. Cale-se, não se exiba online, na vida real eu te apunhalo. Yantan Nok viu poucas ervas no saco e perguntou, é suficiente? Sim, mal suficiente, mas seria melhor. Sofong respondeu. Entendido, prestarei atenção. Yantan Nok assentiu e procurou mais. Não toque, saia. Sofong gritou. O que houve? Yantan Nok correu, confusa. Ela me bateu de novo. Liu Y Mon corou, fazendo beicinho. Capítulo 727, Nuterais da morada no futuro. Sim, o que acontecerá se tocarmos? Perguntou Liu YMNG suavemente. Sfong exalou e explicou. O pólen da ambrósia é extremamente alérgico, pode causar tosse, espirros, chiado e muitos outros problemas. Também pode causar rinite alérgica. Pode fazer os olhos lacrimejarem e, se tocar a pele, causa coceira e erupções. Se inalar muito pólen, pode até causar morte. Sfong suspirou. Quando a densidade do pólen é alta, a inalação causa dermatite, tosse e doenças recorrentes, que podem piorar a cada ano, levando à bronquiectasia,
cor pulmonar ou até morte. Que medo! Vamos rápido. Liu YMNG puxou a roupa de S. Fong. Vai, ou rasgarás minha camisa. S. Fong disse com um sorriso amargo. Leis muitos livros de animais, sabes muito. Liu YMNG piscou de forma brincalhona. Estou errada, sorriu. Jurou, quando sairmos da ilha Wingit, lerei livros de animais. Com a tua preguiça, esquecerás em poucos dias, como quando praticaste artes marciais. S. Fong olhou profundamente. Quem diz? Ela corou, eu lerei. S. Fong balançou a cabeça, antes tentaste arco e flecha, artes marciais, canto. Liu YMNG ficou em silêncio, depois ergueu a cabeça. S. Fong, se fores assim, não terás namorada. S. Fong também ficou em silêncio, sorriu amargamente, de novo essa frase, ganhas. Ah. Ela riu e levantou a mão. Além disso, há muitas plantas venenosas na floresta, não as toques descuidadamente. S. Fong advertiu, da última vez foram cogumelos venenosos, desta vez são plantas. Está bem, estou ouvindo. Liu YMNG assentiu. Yantan NGC também escutou. Além da ambrósia, há o guede gigante, plantas espinhosas, acônito. S. Fong contou e descreveu. O guede cresce 3 a 4 metros, flores em forma de guarda-chuva, sua seiva causa bolhas na pele, depois escurece. Espinhos têm folhas grandes serrilhadas, superfície áspera, tocar causa bolhas. Mais processadas, são remédio. Então as plantas espinhosas são venenosas ou não? Perguntou Yantan NGC. Não são realmente venenosas, apenas prejudiciais à pele. Explicou. O acônito tem folhas divididas, flores cúnicas, toda a planta é venenosa, pode parar o coração. Acrescentou. Mas se preparado corretamente, é remédio, alivia a dor, até trata câncer. Em resumo, não toques plantas estranhas, melhor manter distância. Concluiu Yantan NGC, mas todas têm valor medicinal, com cuidado não há problema. Disse Liu YMNG, na verdade, muitas mais plantas são venenosas, como Gelsemium, noz vômica, tevetia, árvore de flechas venenosas. S. Fong continuou. Queria encher a cabeça das meninas de conhecimento. Ouvindo-te, sinto-me cercada de veneno, nem ouso subir montanhas na cidade. Liu YMNG estremeceu. Ah, não tão grave, caso contrário muita gente morreria cada ano. S. Fong riu. Ela exalou, isso é verdade. De repente Yantan NG se apontou. S. Fong, aquilo é acônito. Surpreso, ele viu acônito à frente. Sim, é. Sorriu amargamente. Vês? Acho melhor não subirmos mais montanhas. Murmurou Liu YMNG, nunca ficas quieta. Disse S. Fong. Liu YMNG rangeu os dentes, inclinou a cabeça. S. Fong, se fores assim, não terás namorada. Capítulo 728, Os macacos enlouquecem. Isso também parece erva daninha, melhor arrancar. Murmurou baixinho, arrancando as ervas ao redor do taro. Will, descanse um pouco. Você nem colocou o chapéu largo, e se ficar queimada de sol? Chamou Van da escada. Yan Will levantou-se, limpou o suor da testa com a mão e disse despreocupada, um pouco mais escura não tem problema. Isso não dá, venha sentar, vou fazer um pouco de sorvete. Apresou Van. Naquela manhã estivera ocupada limpando a gaiola dos coelhos, tirando fezes e urina, trocando a palha úmida e mofada, e recolhendo pelos e sujeiras. Irmã Tu, venha comer também. Chamou Van. Está bem, comam primeiro, já termino. Respondeu-lhe Eu Tu, jogando com a pá os excrementos de cervo e urina, prendendo a respiração ao despejá-los no fosso de lixo. Ela era responsável por limpar o pátio, tirando folhas caídas, esterco e detritos. Está muito mais limpo. Liu Tu largou a pá, suspirou, sentiu-se aliviada com o pátio arrumado.
Lavou a pá com capim seco, sacudiu a e deixou de lado, depois subiu. Sabor de mel, tão bom! Dentro da cabana, Anil sentou-se à mesa de madeira, levantando a tigela de cerâmica com sorvete, sorrindo satisfeita. Irmã Tu, sente-se logo. Riu Van, raspando mais gelo com uma faca curta. Está bem. Liu Tu puxou a cadeira, diante dela já havia uma tigela de sorvete empilhada, coberta com mel dourado, com cocô e maçã verde cristalizada ao lado. Exclamou, tão farto. Prove o sabor diferente. Disse Van sorrindo. Yan Yu abriu a pequena boca, o ar frio saiu, sua voz abafada. O sabor é ótimo, doce e refrescante. Sim, quando voltarmos à cidade, poderíamos abrir uma sorveteria. Disse-lhe eu Tu docemente. Ah, talvez dê prejuízo. Van sorriu, comparado aos muitos sabores das lojas da cidade, como não perder? Yan Yu riu, Hai, contanto que você abra, eu apoiarei, sempre pedirei 2 tigelas. Apenas uma tigela, muito dá dor de barriga. Disse Van. Está bem. Yan Yu franziu os lábios, comeu mais devagar, ainda querendo pedir outra depois, já que havia bastante. 2 tigelas por dia, o resto espera até o meio-dia. Disse Van gentilmente. Está bem. Yan Yu assentiu. Van serviu sua parte e pôs o resto no balde de gelo. Yu, use o chapéu. Van entregou-lhe o chapéu largo de Liu Yumon. Usar atrapalha. Disse Yan Yu inocente. Van colocou o chapéu em sua cabeça, dizendo suavemente, embora seja chato, assim evita insolação. Ela caminhou até a horta, apontando para a cerca espinhosa. Van, o que é aquilo? Videira, plantada por Sofong, cresceu rápido, já subiu a cerca. Explicou Van. Na borda da horta, a videira plantada por Sofong, após receber solução nutritiva, já havia brotado ramos novos, enroscando-se na cerca. Liu Tu aproximou-se. Parece que vai florescer. Ela afastou folhas, viu pequenos cachos, em breve seriam uvas. Parece que antes de deixar a ilha Uinuit, provaremos uvas de Sofong. Brincou Van. Com certeza. Liu Tu assentiu, nesse ritmo não havia problema. Chic. De repente, ouviu-se um estranho grito fora da cerca. Ouviram? Perguntou Van franzindo a testa. Sim, parece macaco. Liu Tu ouviu e confirmou, são macacos. Macacos, aqui ainda macacos? Perguntou surpresa Yan Yu. Chic. Os gritos ficaram mais claros, aproximando-se do acampamento. Logo ecoaram perto delas, e sons vieram da cerca. Ruído. Chic. O que querem os macacos aqui? Van recuou, temendo que a cerca resistisse. Não sei, talvez só curiosidade. Supus Liu Tu, também recuando. Yan Yu estava cheia de curiosidade, nunca tinha visto macacos de perto. Yu, venha logo. Chamou Liu Tu. Chic. De repente, uma pedra do tamanho de um pêssego foi arremessada, caindo diante da jovem, a meio passo dela. O que eles querem fazer? Van se assustou, recuando mais. Que loucura fazem os macacos? Liu Tu franziu a testa. Devemos sair para ver. O apreço de Yan Yu começou a cair. Não, é perigoso demais. Van e Liu Tu balançaram a cabeça juntas. Mais pedras foram lançadas, desta vez caindo no riacho, respingos quase as molharam. Guincho. No céu, uma sombra escura se aproximou veloz, o assobio claro, voando direto para fora da cerca. Capítulo 729. O pássaro Sofong é extremamente forte. Chic. Após um momento, os macacos gritaram em pânico, misturados com sons estranhos. Que? O pássaro voou alto, depois caiu, seu corpo bloqueado pela barreira.
Chic, chic, chic. Do lado de fora, os gritos ficaram mais trágicos, até que enfim cessaram. Então o pássaro subiu de novo, agarrando o macaco morto nas garras, e desapareceu na floresta. Dentro do abrigo, todos viram pela lente do drone, estremecendo. É realmente poderoso, nem 5 macacos resistiram. Muito sangue, barrigas rasgadas. O pássaro Sofong é tão feroz. Ataca sem hesitar. Incrivelmente forte. Yan Munoka regalou os olhos, olhando para Baely. Van suspirou, lembrando as palavras de Sofong, e surpresa disse: será que nos protegeu agora? Deve ser. Liu Y Tu acenou, admirada com a inteligência do pássaro. Devemos sair para olhar. Yan Munoka perguntou de novo. Liu Y Tu hesitou, depois murmurou: esperemos mais um pouco. Sim, melhor ser cautelosos. Van concordou. Quase meia hora depois, Van abriu a porta traseira devagar, espiou, e vendo que os macacos tinham ido embora, empurrou a porta principal. Sangue por todo lado, pelos de macaco espalhados. Franziu o senho diante da desordem, arbustos e ervas manchados de sangue. Será que o pássaro se feriu? Yan Munoka perguntou preocupada. Provavelmente não, há pouco ainda voava forte. Van respondeu, ainda com ar preocupado. Liu Y Tu fechou a porta, olhou para Baely e suspirou: para onde terá voado? Van pensou, depois concluiu: não, fora é perigoso, e pode voar longe, agora talvez a mais de 10 quilômetros, não somos Sofong, não podemos achá-lo. Está bem. Yan Munoka apertou os lábios, sabia que a amiga tinha razão, procurar seria inútil. Não pensemos o pior, quando saciar voltará. Liu Y Tu confortou suavemente, embora inquieta. Sim, é a única escolha. Van suspirou, decidindo dar peixe como recompensa quando voltasse. Finalmente os despistei. Ofegou, suando, sentado sob uma árvore. Por um macaquinho, perseguem tanto. Zhao Lei olhou o macaco na mão, irritado. Pela manhã, saíra do acampamento, vagueando pelo riacho, quando entrou no território dos macacos. Planejava sair, mas um macaquinho se aproximou. No fim, Zhao Lei não resistiu à fome, o pegou, atraindo o bando, e teve que fugir até a cerca de espinhos. Uf, uf. Zhao Lei arfou, até se acalmar. Descansou, depois voltou ao acampamento. Mais de 2 horas depois, chegou, mas não viu o irmão. Toque, toque. Passos soaram, Zhao Lei se virou, e viu o irmão com vegetais selvagens no braço. Zhao Lei apoiava-se num pau, aproximando-se, surpreso, já voltou. Zhao Lei franziu a testa, onde foi? Fui cavar vegetais, ou comemos terra? Zhao Lei resmungou, mas travou ao ver. Zhao Lei ergueu o macaquinho, orgulhoso. Ah, hoje temos carne. Gnup. Zhao Lei engoliu, e perguntou, onde o pegou? É uma longa história, mas eu peguei. Zhao Lei disse. Zhao Lei exclamou, não pensei que caçaria. Zhao Lei encarou, o que quer dizer, vai comer ou não? Ah, eu limpo, você busca lenha. Zhao Lei riu, já que quase não restava madeira. Certo, limpe bem. Zhao Lei olhou a perna manca do irmão, sabia que o peso era dele. Não se preocupe, quando voltar terá carne. Zhao Lei acenou, sacando faca e panela, olhos brilhando. Zhao Lei apertou os lábios, suportou a fome e partiu. O macaquinho era minúsculo, menor que um gato, e sem pele, ainda menos carne. Dará para uma refeição. Zhao Lei murmurou, decepcionado, suspirou, melhor que nada. Limpou as vísceras, controlando o enjoo, depois cortou a cabeça, incapaz de comer algo tão humano. Nem uma panela cheia. Suspirou outra vez, juntou lenha, acendeu fogo e começou a cozinhar. Capítulo 730, mais jovem que eu por 2 anos. Pare e descanse antes de seguir.
Sofong chamou Yantan Nok e Liu Ymon à frente. Certo. Liu Ymon parou, achou uma árvore grande e sentou. Yantan Nok tirou um frasco de bambu, entregou a eles e disse suavemente, bebam um pouco de água. Bom, também estou com sede. Sofong sorriu, pegou o frasco, abriu e bebeu alguns goles. Clunk, clunk. Liu Ymon fechou novamente, suspirou, estou melhor. Ainda bem que as árvores aqui são densas, senão estaria mais quente. Yantan Nok olhou para o dossel espesso que bloqueava metade da luz. Verdade, devíamos ter trazido gelo. Liu Ymon levantou-se ofegante e suspirou. Sofong falou gentilmente, aguente mais um pouco, quando o sol se pôr ficará fresco. Sofong, quantas ervas encontramos? Yantan Nok perguntou. Nem metade ainda. Sofong olhou para a cesta e disse impotente, duvido que possamos encontrar o suficiente antes de amanhã. Yantan Nok mordeu os lábios com culpa, dei-te trabalho. Suspirou por dentro, esta dívida era grande, como retribuir depois? Voltamos depois de amanhã. Liu Ymon perguntou. Sofong sorriu, não, se eu não voltar amanhã, Van sairá para procurar. Ele a conhecia, como ela a ele, dito e feito. Sim, se não voltares, irmã também ficará preocupada. Liu Ymon murmurou. Não se preocupe, se não terminarmos amanhã, voltamos primeiro e depois de amanhã saímos de novo. Sofong levantou-se, sacudiu a poeira e sorriu, hoje não resta muito tempo. Yantan Nok assentiu, olhos cheios de gratidão. Ainda estão cansadas? Sofong perguntou. Não cansadas. Ambas responderam, levantaram-se e sacudiram a poeira. Sofong carregou a cesta, sorriu, então vamos, talvez a sorte nos ajude a encontrar o resto. Seria perfeito. Liu Ymon animou-se. Espero que o anel da sorte nos dê força, não como uma corrente quebrada. Sofong murmurou. Do que falas? Liu Ymon inclinou a cabeça. Nada, apenas atentos. Sofong desviou o assunto. Liu Ymon fez beicinho, está bem. Os três seguiram, o tempo passou, a luz baixou, o sol sumiu atrás do pico oeste, faltava menos de uma hora para escurecer. Certo, vou recolher lenha. Liu Ymon deixou a cesta, pegou seu machado e entrou na mata. Espera, eu vou, vocês preparem o jantar. Sofong a deteve. Está bem. Liu Ymon sorriu, entregou o machado. Por hábito, Sofong acariciou a cabeça dela, fique quieta, não corra, volto logo. És 2 anos mais novo que eu e falas como um mais velho. Liu Ymon franziu o nariz. Cuidado. Yantan Nok gritou. Entendi. Sofong acenou sem virar. Ymon, esse exemplo não foi bom. Yantan Nok sorriu amargamente. Não importa. Liu Ymon riu. Vamos preparar o jantar. Certo. Yantan Nok riu, esta sobrevivência encantava. Liu Ymon tirou a panela, carne salgada, temperos e apanhou erva seca para o fogo. Procurou no bolso, lembrou que não trouxe pederneira, perguntou, Tan Nok, sabes acender fogo? Deixe comigo. Yantan Nok disse suavemente, tirou uma corda e quebrou um galho para fazer um arco de fogo. Incrível, nunca consegui aprender. Liu Ymon admirou. Muito fácil, com ferramentas funciona. Yantan Nok talhou a madeira e começou a acender. Cric, cric. Mas após mais de 10 minutos, a madeira girava e não saía fumaça. Yantan Nok parou, sorriu, hoje não há sorte. Soprou forte, sem fumaça, fracasso. Deixe-me tentar. Liu Ymon disse ansiosa. Após 10 minutos, ambas riram impotentes, ainda sem fogo. Vou tentar de novo. Yantan Nok respirou fundo, tentou outra vez, irritada.
Antes era fácil, por que difícil agora? Vai, vai. Liu Ypsilon animou. Mais 10 minutos. Yan Tannouk desistiu, esfregou o pulso e sorriu. Desisto, esperemos só Fong. Liu Ypsilon suspirou. Sim, só resta isso. Antes era fácil. Yan Tannouk murmurou. A vida tem altos e baixos, não ligue. Liu Ypsilon sorriu. Só um pouco frustrada. Yan Tannouk sorriu fraco. Corte a carne primeiro. Liu Ypsilon disse. Certo. Yan Tannouk assentiu, lembrou e surpresa perguntou. Ypsilon, disseste que Sofong é 2 anos mais novo que tu. Capítulo 731. Inteligência offline. Yan Tannouk ficou surpresa, disse em descrença. Então ele ainda é tão jovem. Hehe, será que Sofong parece tão velho? Liu Ypsilon ergueu a cabeça e zombou. Não. Yan Tannouk sorriu tímida. Liu Ypsilon lembrou algo e perguntou. Aliás, você parece ter a mesma idade de Sofong. Sim. Yan Tannouk assentiu. Embora tivessem a mesma idade, experiência e conhecimento não se comparavam. Liu Ypsilon suspirou como um velho. A juventude é preciosa. Você também é muito jovem. Yan Tannouk respondeu com cuidado. Liu Ypsilon esfregou o rosto e disse triste. Jovem nada, sempre sinto que 30 anos não estão longe. Yan Tannouk ficou em silêncio. A frase 393 não tinha resposta. Toque, toque, toque. De repente passos vieram da floresta. As 2 oficiais ficaram alertas, pegaram arcos prontas para inimigo. Não se preocupem, sou eu. Sofong apareceu. Liu Ypsilon suspirou, depois instou. Ótimo, ajude a acender o fogo. Certo. Sofong deixou a lenha, quebrou galhos secos, depois agachou e acendeu o fogo habilidoso. Após alguns minutos, sob olhares surpresos, ele acendeu facilmente. Pronto, jantar é com vocês. Sofong bateu as mãos. Muito incrível. Yan Tannouk elogiou, perguntando se fazer fogo tinha segredo. Não se surpreendam, isso é habilidade básica de sobrevivência. Sofong disse orgulhoso. Liu Ypsilon revirou os olhos. Podia parar de irritar? Bufou, colocou panela no fogo, despejou água. Sofong, fazer fogo tem segredo? Yan Tannouk perguntou enfim. Segredo? Se for rápido, pode acender fogo em qualquer parte da terra. Sofong brincou. Ela perguntou curiosa. Que antigo disse isso? Ah! Sofong riu, depois explicou brevemente a técnica. Entendi. Yan Tannouk assentiu pensativa, decidiu tentar de novo, suspeitando que antes foi sorte. Sofong apoiou-se numa árvore, satisfeito vendo as 2 ocupadas. Yan Tannouk segurou verduras e perguntou. Ypsilon, coloco já. Espere, se colocar agora vai amolecer. Liu Ypsilon explicou. Ah, bem. Yan Tannouk assentiu. Depois de mais de 20 minutos, o ensopado quente ficou pronto. Comam rápido. Liu Ypsilon entregou a X. Cheira bem. Sofong cheirou carne antes de comer. Liu Ypsilon disse com orgulho. O sabor é melhor. Muito bom. Sofong sorriu e levantou o polegar. Yan Tannouk admirou. Delicioso, melhor que minha comida. Coma mais então. Liu Ypsilon riu e serviu mais. Milímetro. Yan Tannouk assentiu. Milímetro. Sofong respondeu, ainda cauteloso. Está bem, ouço você. Sofong assentiu. Lembre-se de me acordar. Yan Tannouk lembrou. Após jantar, jogaram jogo 3 pedras no chão, desenharam grade, usaram pedrinhas, quem fizesse linha ganhava. Pedra, papel, tesoura, vencedor começa. Liu Ypsilon disse. Sofong negou, desista, não pode me vencer. Como saber sem tentar? Liu Ypsilon olhou. Tudo bem,
vamos. Sofong sorriu mostrando tesoura. Perdi de novo. Por quê? Liu Ypsilon viu que saiu papel, irritada. Sofong colocou pedra no centro, sorriu. Sorte. Que sorte. Ele bloqueou. Liu Ypsilon jogou o cabelo. Bloquear-me, impossível. Colocou pedra no canto. Ah. Repete, errei. Liu Ypsilon fez bico. Sofong bateu na testa dela, riu, sem repetir, só um toque na testa. De novo. Liu Ypsilon murmurou. Vamos. Ela jogou de novo, desta vez pedra. Sofong abriu mão, riu. Você perdeu. Ah, por que de novo? Liu Ypsilon fez careta. Sorte ruim. Avisei. Sofong sorriu. Colocou pedra no centro. Mais uma, agora não caio. Liu Ypsilon bufou, bloqueando. Rápida, colocou pedra diagonal. Bufou, não fará linha. Você perdeu de novo. Sofong negou com cabeça, formando triângulo. Embora um caminho bloqueado, outros estavam. Venceria igual. Capítulo 732. Não casar? Eu casarei. Isso não é astúcia, é só que reagiste devagar. Sofong franziu a testa e balançou a cabeça. Liu Ypsilon encarou até ele ficar sem jeito, então disse, assim nunca terás namorada. O canto dos lábios de Sofong tremeu. Por que virou isso? Deixa-me tentar. Yantan conteve o riso e falou. Liu Ypsilon levantou-se, cedeu o lugar e murmurou, bem, de preferência derrota-o por completo. Sofong pegou a pedra, pesou com confiança, mas não será tão fácil. Certo, castiga-me quando eu estiver mais fraco. Respondeu sem nexo. Yantan sorriu, achou interessante. Tanok, por que estás distraída? Liu Ypsilon abanou a mão diante dela. Ah! Nada, faz a jogada. Ela corou e baixou a cabeça. Pedra! Falou e fechou o punho em silêncio. Liu Ypsilon arregalou os olhos e gritou, Sofong, desta vez trapaceaste. Isto chama-se não recusar truques. Quem joga pedra papel tesoura e anuncia antes? Ele olhou calmo, sem vergonha. Eu chamo. Yantan riu impotente, lembrando que muitos tinham esse hábito. Sim, isso é tolo. Ele provocou. Os espectadores explodiram. Ah, Sofong trapaceiro. Quem chama é tolo, eu também chamo. Sofong malvado online. Tua vez. Ele conteve o riso, colocou a pedra no centro do poço, mesmo caminho. Tanok, cuidado, ele tem muitos truques. Liu Ypsilon alertou. Certo. Ela concentrou-se. Pensou e pôs a pedra ao lado, prevendo o próximo passo dele. Bom, tua vez. Ele largou a pedra embaixo do centro. Ela hesitou, bloqueou um lado, impedindo a linha dele. Que resultado? Olhou o tabuleiro atenta. Ou um vence ou é empate. Ele deu de ombros, o tabuleiro cheio, ninguém fez linha. Empate. Ela surpreendeu-se, só então notou. Acaba assim? Entediante. Liu Ypsilon fez beicinho. É só para passar o tempo, após algumas partidas fica chato. Ele espreguiçou, olhou o céu estrelado. Vou jogar 2 rodadas com Tanok. Ela sentou ao lado. Certo. Yantan pegou outra pedra, continuou. Em outra cabana, Van e outros preparavam o jantar. Parece que ele não voltará esta noite. Van deixou a janela, sentou-se. A esta hora já devem ter comido. Liu Y tu falou suave. Certo, vamos comer. Van sorriu, serviu ensopado com colher de madeira. Yan Yunok recebeu a tigela e perguntou, Van, estás preocupada com ele? Um pouco. Ela pôs a tigela, sentou.
Não disseram que ele podia lutar contra ursos e tigres? Por que temer? Perguntou. Mesmo assim, não controla os pensamentos. Van A apoiou o queixo, impotente. Yan Yunok pressionou os lábios. Isso é verdade. Também preocupada com a irmã, primeira noite separadas. Irmã, tu, não te preocupas? Perguntou. Já estou acostumada. Liu Y tu sussurrou. Ele é mais forte do que pensam. A jovem surpreendeu-se e suspirou. Van An parou, depois sorriu. Sim, em meio ano mudou muito. Seu corpo? Liu Y tu ergueu as sobrancelhas, rara piada. Isso também. Ela corou, lembrou-se dele magro, agora musculoso, como o outro. Comemos igual, porque ele é mais alto. Ela intrigou-se. Yan Yunok séria, mulher não pode comparar altura com homem, é desvantagem. Sim, agora ele é alto e transmite segurança. Van ancorou, olhar vago. Então não precisas te preocupar, quem o machucaria agora? Liu Y tu sorriu. Sim, ouvindo-te sinto-me muito melhor. Ela agradeceu. Irmã tu, ainda não há nada. Baixou a cabeça tímida. Van acenou, nada, não ouças as tolices dela. Yan Yunok com olhos travessos, não casar? Então tenho chance? Van nervosa, casar, quem disse que não, só é cedo. Creek. De repente um som veio da janela. Capítulo 733, assim já acabou. Van e os outros pararam de falar de imediato, olharam-se e se levantaram rápido. Os três pegaram tochas, abriram a porta e desceram com cuidado à luz do fogo. Claramente, desça logo. Van estava no pátio, ergueu a tocha tentando ver claramente no telhado. Infelizmente sua altura era pouca, a luz iluminava pouco, apenas dava para ver uma grande ave acima. Cri-cri. Claramente gritou, depois com bater de asas uma sombra escura caiu do telhado de madeira, pousando a 3 ou 4 metros no pátio. Claramente, você está bem. Van aproximou a tocha. Cri-cri. Claramente recuou passos. Pode ter medo do fogo. Liu Y tu lembrou. Sim, medo do fogo. Van cravou a tocha no chão, aproximou-se, desta vez não recuou. Tocou suas penas, perguntando suave. Está ferido? Van, você vê algo? Liu Y tu perguntou. Não vejo, ao toque não acho feridas. Van respondeu, agachada examinando. Claramente ficou quieto, deixando-a examinar. Deixe-me ver. Liu Y tu levantou a tocha, mas vendo pronto a recuar parou. Também cravou a tocha, aproximou-se suavemente, e sentiu cheiro metálico diferente. Parece sem ferida. Liu Y tu tocou suas garras, ásperas, sem dano. Claramente, se ferido grite uma vez, se não então duas. Van sugeriu. Cri-cri. Claramente inclinou a cabeça e gritou 2 vezes, mostrando estar bem. Ótimo, sem ferida então bom. Van e Liu Y tu suspiraram, espantadas, o que fez Sofong para ser tão dócil? Claramente entende suas palavras. Yan Yunok perguntou surpresa. Deve entender um pouco. Van sorriu, acariciou sua cabeça e correu acima, queria trazer peixe como prêmio. Logo voltou com um saco de peixe, abriu diante dele. Coma, sua recompensa. Van sorriu. Cri-cri. Claramente olhou o peixe defumado, depois a olhou, abriu asas e voou ao telhado. Talvez não tem fome, hoje pegou um macaco. Liu Y tu supos. Amanhã comerá. Van assentiu, amarrou o saco, sorriu. Já que está bem, voltemos ao jantar. Liu Y tu assentiu, levou a tocha subindo. Esquentamos a carne. Van perguntou. Não, assim está gostosa. Liu Y tu comeu carne cozida, murmurando. Não precisa.
Yanbu-no concordou. Bom. Van An sorriu, comendo guisado. Vou lavar pratos. Liu Y Tu se levantou, levou tudo ao riacho. Kabuquis. Irmã Tu, ajudo. Yanbu-no disse. Vou te vendar. Van An pegou o frasco de remédio. Está bem. Yanbu-no sentou. Não se mova. Van An aplicou remédio, enfaixou sua bochecha e disse. Pronto, mas não se mova, depois descanse. Yanbu-no assentiu, inclinou a cabeça atrás. Cri. Liu Y Tu entrou, colocou pratos limpos. Irmã Tu, jogamos xadrez? Van An perguntou sorrindo. Bom. Liu Y Tu brilhou os olhos, sentou à mesa, tabuleiro pronto. Eu também quero. Yanbu-no disse inocente. Van An pensou e propôs. O perdedor troca turno, certo? Certo. Liu Y Tu assentiu séria, sua habilidade quase igual a Sofong. Na floresta, os irmãos Zhao ainda insatisfeitos, a panela vazia, sopa bebida. TSC. Zhao Lei limpou dentes, rosto satisfeito, melhor refeição em mais de um mês. O sabor normal. Zhao Li tocou barriga. Cof, só esta refeição. Zhao Li suspirou. Zhao Lei perguntou. O que quer dizer? Você acha que aquele macaco tinha muita carne? Zhao Li repreendeu. Depois de tirar pele e vísceras, menos que fazão, sem ervas não bastava. Então já comemos todo o macaco. Zhao Lei surpreso. Droga, assim já acabou. Zhao Lei irritado, amanhã preocupar-se com carne. Sim, acabou. Zhao Li tranquilo. Mas resta a cabeça, se quiser trago. Bah, não quero. Zhao Lei zangado, queria trauma? Baixou a cabeça pensando se amanhã olhar macacos de novo. Capítulo 734, Vocês duas, no chão. Crack. Sofon quebrou um galho longo e jogou no fogo, as chamas reacenderam. Ah! Liu Y bocejou, o rosto cansado. Então durma primeiro. Sofong bateu palmas suavemente e disse com ternura, eu vou vigiar esta noite. Ah! Liu Y se forçou a ficar acordada e disse com firmeza, não, eu disse que vigiaria até a meia-noite. Tenho medo que adormeças no meio, e o perigo venha sem perceberes. Sofong murmurou com leve sorriso. Liu Y beliscou o lado, assustada, e respondeu animada, não, estou bem acordada. Tudo bem, me chama se acontecer algo. Sofong abanou a cabeça, sorrindo amargamente. Não tem problema, dorme logo, senão amanhã ficarás cansada. Ele encolheu os ombros e se deitou ao lado da fogueira. Não tinham sacos de dormir, apenas capim seco. Nhan-Tanok fechou os lábios e deitou do outro lado, ainda observando Liu Y com preocupação. Dorme, fica tranquila, estou bem. Ela sorriu suavemente. Os lábios de Nhan-Tanok tremeram, inquieta. Clac. O tempo passou, Liu Y insistia junto à fogueira, o corpo balançava, os olhos quase fechados. Ah! Ela inclinou a cabeça, quase caindo. Muito sono. Apertou-se de novo para despertar. Levantou-se, andou ao redor do fogo, murmurando, não quero dormir, não quero dormir. Ah, ainda muito sono. Bagunçou o cabelo curto, impotente. Ao lado, Sofong e Nhan-Tanok dormiam profundamente, respirando de modo uniforme. Eu também quero dormir. Murmurou, depois sentou, os cotovelos nos joelhos, rosto nas mãos. De repente, um ruído nos arbustos a assustou. Pegou o arco, olhando séria. Após um tempo, voltou o silêncio. Não relaxou, olhou os que dormiam, ainda mais atenta. Rustle! Arrepios surgiram, tinha certeza de ouvir. Hesitou, pegou uma tocha do fogo e aproximou-se. Perto, parou,
cutucou os arbustos com o arco. Rustle! O arbusto balançou, mas nada saiu. Hein? Por que nada? Murmurou. Yantanok se ergueu sonolenta e perguntou: Ymon, o que fazes? Ela se virou rápido, envergonhada. Ah, desculpa, te acordei. Então vou contigo, também quero. Disse suavemente, erguendo a tocha. Está bem. Yantanok levantou-se, olhou para Sofong, pensando, deixá-lo sozinho aqui, será seguro. Fica tranquila, não iremos longe. Liu Ymon puxou-a para a mata. Depois que saíram, Sofong franziu a testa. Taque, taque, taque. Aqui, vai primeiro, eu vigio. Liu Ymon parou, olhando as luzes do acampamento. Está bem. Yantanok respondeu e se agachou. Liu Ymon ouviu água correndo, ainda atenta à frente. Rustle! Ymon, terminei. Após um tempo, a voz de Yantanok soou. Agora eu, toma a tocha. Entregou-a, o rosto corado. Yantanok virou-se rápido, olhos atentos. Passou um tempo, Liu Ymon levantou-se, deu um tapinha no ombro dela, brincando, mais confortável? Vamos voltar. Está bem. Ela assentiu, guiando com a tocha. Rustle! Liu Ymon parou, perguntou, Tanok, ouviste algo estranho? Som estranho? Não. Yantanok negou. Ymon, vocês duas, no chão. A voz de Sofong soou. O quê? Yantanok congelou, confusa. Rápido, deita. Liu Ymon a empurrou instintivamente. Voxos! Au! O rugido da besta ecoou, o medo empalideceu as não se mexam. A voz de Sofong soou de novo. Ficaram rígidas. Voxos! Outra flecha cortou o ar. Au! Outro grito cessou de repente. Taque, taque, taque. Está tudo bem. Yantanok ergueu a cabeça, vendo Sofong iluminado pelo fogo. Ótimo, levantem-se, já é seguro. Ele guardou o arco e estendeu a mão. Capítulo 735. Desde que você esteja feliz. Você me assustou de morte, o que foi isso agora? Liu Ymon se levantou sacudindo a poeira do corpo. Nada, apenas um leopardo. Sofong respondeu calmamente, erguendo a tocha para iluminar atrás das duas garotas. Na relva estava um leopardo morto, não muito grande, de pouco mais de 1 metro. Sofong havia lançado 2 flechas, uma atravessou a garganta, a outra o olho, deixando meio cabo para fora. Ah! O belo rosto de Yantanok empalideceu ao ver o leopardo morto, o medo a invadiu. Também se surpreendeu com a pontaria e a visão de Sofong, na floresta escura e tão longe, ainda acertou, não podia ser só sorte. Ei, não fale tão levianamente. Liu Ymon levou a mão ao peito e olhou furiosa. Aquilo era um leopardo, há pouco quase perderam a vida. Antes de dormir eu disse para não irem longe. Sofong beliscou sua bochecha e falou irritado, ao acordar, vocês não estavam. Mas precisávamos ir ao banheiro, não dava para segurar. Ela olhou queixosa e murmurou, solta, dói. Está bem. Ela esfregou a bochecha vermelha e disse triste, da próxima vez vou te chamar para ir comigo. Certo, como quiser. Ela fez beiço e assentiu. Sofong pressionou os lábios, um pouco assustado por dentro, se não fosse o instinto que o acordou, talvez estivessem mortas ou feridas. Lembrem, não entre na floresta à meia-noite. Disse a Yantanok. Certo. Seu rosto ainda estava pálido, pela primeira vez sentiu a morte tão perto. Relaxe, já passou. Ele deu um tapa em seu ombro. Ela estremeceu e depois se acalmou. Ele se agachou ao lado do leopardo, puxou as flechas com carne, limpou com grama e guardou. Yantanok seguiu rápido, olhando para trás com medo de feras. Dengue.
Voltaram a salvo ao clareira. Sofong jogou o leopardo e disse: durmam, eu vigio. Agora não tenho sono, estou desperta. Liu Ypsilon fez bico e sentou. Sem o leopardo já estaria dormindo. Yantanok disse suavemente: eu também não consigo dormir. Então ajude com o leopardo. Sofong pegou o machado e o abriu, tirando a pele. Logo tinha uma pele completa. Jogou para ela: estique com varas, amanhã terminamos. De acordo. Ela montou um tripé e esticou a pele. Sofong cortou a carne, jogando as vísceras no fogo. O cheiro subiu. Ainda há bastante carne. Ela pendurou a carne no fogo. O forte cheiro de sangue atrairá feras? Yantanok olhou as mãos ensanguentadas com medo. Melhor ainda. Ele respondeu despreocupado. Não tem medo? Ela perguntou surpresa. Se fossem leopardos ou tigres solitários ela acreditava, mas e se fosse uma alcateia de lobos? Antes talvez eu temesse, agora, adivinha? Ele sorriu. Ela se surpreendeu, era óbvio que agora ele não temia. Liu Ypsilon riu lembrando, hehe, quando conhecemos Sofong, naquela noite veio um urso, gritamos muito. Isso foi há muito. Ele sorriu negando. Nem tanto, só meio ano. Ela calculou. Termine isso primeiro. Respondeu, a carne já estava pendurada. Meia hora depois, o cheiro de sangue se espalhou pela floresta. Ah! Ela bocejou, o sono voltou. Tudo bem, se houver perigo me chame. Ela esfregou o nariz, incomodada com o cheiro, e se deitou, confiando nele. Não consigo dormir. Yantanok sussurrou. Feche os olhos e descanse mesmo assim. Ele se recostou contra uma árvore, segurando o arco, a aljava ao lado, pronto. Vou vigiar com você. Ela negou e disse firme, não conseguia dormir tranquila. Ele sorriu, tudo bem, desde que você esteja feliz. Então a tela simulada familiar apareceu, mostrando o nono dia brilhando. Capítulo 736, Ginseng. O vento noturno soprou pela floresta, a lenha estalava nas chamas. Yantanok adicionou mais 2 troncos à fogueira, virou a carne assada e sentou-se. Oh! Ao lado dela havia respirações estáveis. Liu Ypsilon dormia profundamente, murmurando em sonhos. Yantanok olhou para Sofong deitado no galho, olhos semicerrados, sussurrou. Sofong, você dorme? De jeito nenhum, o que houve? Sofong abriu os olhos, intrigado, apenas revisava conhecimento em sua mente. Nada, pensei que dormia. Yantanok negou suavemente. Sofong respondeu, se está cansada, pode dormir um pouco, o amanhecer ainda demora 2 ou 3 horas. MHM. Ela sentiu, mas não tinha sono. Sofong sorriu, fechou os olhos e continuou a revisar. O tempo passou devagar, a luz brilhou no horizonte, a escuridão se foi. Logo amanheceu, pássaros começaram a cantar. Finalmente os nervos tensos de Yantanok relaxaram, enquanto Liu Ypsilon ainda dormia. Ah! Sofong levantou-se, espreguiçou-se, bocejou e foi para a floresta. Sofong, aonde vai? Ela tentou levantar-se, mas suas pernas dormentes mal respondiam. Vou cavar algumas ervas para o café da manhã, fique com Ypsilon, volto logo. Ele acenou e entrou na floresta. Está bem. Só quando ele se foi ela suspirou baixo. Toque, toque, toque. Sofong avançou, observando em busca de ervas. Aqui há muitas caravai. Murmurou, agachando-se para colhê-las. Além de medicinais, podiam ser cozidas, fervidas ou em conserva. Suficientes para comer. Ele sussurrou, escolhendo brotos tenros, os velhos para remédios. Continuou e encontrou mais ervas, úteis para pomadas de cicatriz. Parece que a sorte está comigo hoje. Murmurou sorrindo. De repente parou, olhou para uma encosta próxima. Ah! Exclamou, correndo até uma planta verde baixa.
seu caule ereto com 5 folíolos. Isto é ginseng? Murmurou, afastando folhas para revelar o solo escuro. Após olhar atentamente, sorriu, sem dúvida era ginseng. Nunca acreditou no mito do fio vermelho, nem o pacote de conhecimento citava. E na selva não havia fio vermelho, a menos que ele mesmo fizesse com sangue. Cric, cric, cric. Cavou com cuidado ao redor da raiz, limpando a terra. Após quase 20 minutos, retirou toda a raiz intacta. O ginseng selvagem era mais valioso que o cultivado, embora este não tivesse 50 anos, ainda era precioso. Também chamado de ginseng amarelo, espírito da terra, um dos vegetais mais antigos da terra. Desde a antiguidade foi chamado rei das ervas, com efeito de nutrir energia e fortalecer. Também era muito usado em beleza, suas raízes ricas em nutrientes eram absorvidas pela pele. Medicinalmente, eliminava catarro, ajudava a digestão e estimulava a vitalidade. Na medicina era usado para emergências, coração, diabetes. Preciso voltar, senão elas se preocuparão. Guardou o ginseng na cesta de bambu e retornou. Meia hora depois, o acampamento surgiu. Sofong, você voltou. Liu Ypsilon acenou, já havia acordado. Sim, vamos preparar o café. Ele sorriu, tirando as ervas. Está bem, deixe comigo. Ela cortou carne salgada, colocou na panela, despejou água de bambu. Yantanok viu o ginseng. Pegou-o surpresa. Sofong, isto é ginseng? Saiu por um momento e já encontrou ginseng? Ela ficou pasma com tal sorte. Sofong encolheu os ombros. Boa sorte, algum problema? Não, só te admiro. Ela negou sorrindo amargamente, o drone ainda zumbia acima. Sofong perguntou em tom de brincadeira, não pretende compartilhar com sua irmã? Bem, então guardamos para depois. Disse-lhe eu Ypsilon envergonhada, quase esquecendo a irmã e Van. Está bem, mas primeiro terminemos o café. Sofong lembrou suavemente, coma bem para partirmos cedo. Sim. Respondeu ela alegre, lavando as ervas e colocando na panela. Capítulo 737, Angélica. Na floresta, depois do café da manhã, Sofong, Yantanok e Liu Ypsilon começaram a voltar, mas não seguiram o mesmo caminho, embora a direção fosse a mesma, era outra trilha. Na ida, o cesto de bambu estava pesado com água e carne salgada, mas na volta, em vez de mais leve, ficou ainda mais pesado. Os tubos de bambu quase vazios de água, mas havia muito mais carne de leopardo e ervas. Deixe estar, não é muito diferente de plantar ervas. Sofong disse suavemente, ontem e esta manhã já tinham encontrado 2/3 das ervas necessárias. Ele pensou e murmurou, com sorte, hoje devemos encontrar o restante. Isso é bom, voltar será mais fácil. Liu Ypsilon suspirou aliviada, confiando em sua sorte. Yantanok também suspirou baixinho, pensando em como estaria sua irmã após aplicar o remédio novamente. Angélica, parece que hoje a sorte está conosco. Sofong franziu a testa e correu até os arbustos. Angélica, também chamada erva perfumada, é uma planta alta que pode crescer mais de 2 metros. Também é usada como especiaria. A angélica é uma das ervas principais para tratar cicatrizes. Sofong explicou suavemente, agachou-se e usou um machado para cavar a raiz. Em outro lugar, Van abriu os olhos, saiu da cama, sentindo-se estranha com o espaço vazio ao lado. Será que eles podem voltar rápido hoje? Ela murmurou, calçou os sapatos, foi até a janela e a abriu com um bastão. Van olhou para o céu limpo e suspirou. O tempo está tão bom. Ficou parada por um momento, depois levou as coisas até o riacho para lavar o rosto. Cri-cri. Um som veio de cima, uma sombra escura desceu, asas dobradas, pousou no quintal, assustando um cervo para o celeiro. Cri-cri. Brilhante inclinou a cabeça para a jovem, deixando-a verificar seu corpo. Então você não está ferido, que bom.
Van An suspirou aliviada. Viu apenas sangue seco em suas garras, certamente do macaco de ontem à noite. Cri-cri. Brilhante chamou 2 vezes. Espere, vou pegar seu café da manhã. Van An sorriu, acariciou sua cabeça e subiu. Logo desceu com o saco de ontem, desamarrou, colocou diante dele e disse suavemente, coma. Cri-cri. Brilhante abaixou a cabeça e comeu com vontade. Van agachou-se e disse suavemente, ninguém vai tirar, coma devagar. Cri-cri. Brilhante chamou de novo, e a jovem sorriu, mesmo sem entender, receber resposta a deixou feliz. Coma tranquilo, vou preparar o café da manhã. Van levantou-se e subiu com passos leves. Na cabana, Liu Y se espreguiçou preguiçosa e disse, Van, bom dia. Irmã Tu, bom dia. Van respondeu sorrindo. Liu Y pegou suas coisas e disse, vou me lavar primeiro, depois ajudo no café da manhã. Mais de meia hora depois, a cabana estava cheia de aroma de comida. Yan Unok se levantou, cobriu a bochecha esquerda e cumprimentou, bom dia a todos. Venha, deixe-me ver seu rosto. Van colocou a panela na mesa e chamou. A jovem tirou o pano e removeu as ervas secas. Van observou e murmurou, temos que lavar seu rosto para ver a mudança. A água quente já está pronta, lave-se primeiro. Liu Y Tu disse suavemente. Está bem. Yan Unok assentiu, pegou uma bacia e foi se lavar. 5 ou 6 minutos depois, voltou, a pasta lavada, revelando uma cicatriz vermelha clara. Ah, está muito mais clara que ontem. Van disse feliz, tocando sua bochecha. Sim, muito mais clara. Liu Y Tu sorriu calorosa. Os olhos de Yan Unok se encheram de lágrimas. Ela disse com emoção, que bom, realmente funciona. Claro que funciona, mas estas ervas de Sofong apenas clareiam cicatrizes, não as removem. Van suspirou com pesar. Yan Unok a abraçou e disse docemente, Van, assim já está ótimo. Sim, depois de vencer o concurso, com mais dinheiro iremos ao hospital e será curado. Van assentiu firme. Liu Y Tu acariciou suas cabeças e disse suavemente, está bem, sentem-se e tomem o café, está esfriando. Sim. Ambas responderam e se sentaram para comer. Van, o que fará hoje? Yan Unok perguntou enquanto mastigava o ensopado. Tecemos pano e faremos mais sandálias de palha, ainda faltam roupas de reserva. Van pensou e respondeu. Yan Unok mordeu o lábio e perguntou tímida, então hoje terá gelo para comer? Sim, logo farei. Van riu. Van é a melhor. Yan Unok sorriu brilhante. Depois do café, Liu Y Tu lavou a louça, enquanto as jovens fizeram gelo com salitre. Em seguida, as 3 começaram a tecer. O tiro era novo, feito por Sofong, havia 2. Quando Sofong voltará? Yan Unok perguntou enquanto tecia. Quando você tecer 1 metro de pano, eles voltarão. Liu Y Tu respondeu suave. Yan Unok olhou para o pano de menos de 5 centímetros e sorriu amargo. 1 metro? Será à noite. Capítulo 738. Queres-me ou não? As irmãs ainda não voltaram. Yan Unok apoiou-se na janela, olhando para o portão. Logo virão. Van colocou o pano no suporte de madeira e disse suavemente, sempre regressam a esta hora. Ótimo. Yan Unok franziu os lábios, apoiando o queixo nas mãos cheias de expectativa. Mana, já voltamos. Um momento depois, ouviu-se o grito de Liu Y Mon. Onde estão? Por que não vejo ninguém? Yan Unok assustou-se, metade do corpo para fora, procurando mais sem ver figura conhecida. Van olhou em volta desconfiada, também não vejo. Abram depressa, estamos no portão dos fundos. A voz de Liu Y Mon soou mais clara. No portão dos fundos. Van desceu apressada, atravessou o riacho e baixou a trave.
A porta rangeu e apareceram Sofong, Yantan Nok e Liu Ymon. Estou bem, tudo está bem. Sofong carregava o arco com galhadas, depois abriu os braços e sorriu. Não vais dar-me um abraço? Claro que sim. Van ancorou e atirou-se aos braços dele. Sofong abraçou-a forte, acariciou-lhe a cabeça e perguntou, queres-me? Sim. Van respondeu tímida e corada, tão baixo que só ele ouviu. Mana, estás bem? Yandu Nok correu a abraçar a irmã. Yantan Nok afagou-lhe as costas e disse, está tudo bem, preocupaste-te demais. De verdade? Deixa-me ver. Yandu Nok largou as mãos para examiná-la. Yandu Nok, não faças barulho. O rosto de Yantan Nok corou, travando rapidamente a irmã, com todos e o drone a filmar. Yandu Nok parou, rindo, então vamos ao banho. Yantan Nok tocou-lhe a testa e disse a rir, não é preciso, estou bem. Está bem. Yandu Nok observou-a e acreditou. Mana, onde está a minha irmã? Liu Ymon olhou em volta. Ah, a mana tu está, a aliviar-se. Yandu Nok sussurrou. A aliviar-se. Liu Ymon ficou gelada, depois percebeu e correu para cima gritando, Mana, estás a defecar? Por que não me recebes? Sofong, estiveste fora 2 dias, arrancamos todas as ervas daninhas da horta. Van sorriu esperando elogio. Excelente. Sofong beliscou-lhe a face com carinho e perguntou, aconteceu algo? Nada grande, só ontem à noite um macaco enlouqueceu e veio. Van contou brevemente. Um macaco louco? Sofong franziu o sobrolho. Sim, não sabemos por quê, por sorte correu. Van suspirou aliviada. Ah, não importa, já se foi. Devem estar com fome, não? Van sorriu. Vou preparar o jantar, primeiro tomem banho. Está bem. Sofong acenou, vendo-a correr feliz escada acima. Dentro da casa, Liu Ymon sentou-se abraçando os joelhos, olhando para a irmã. Da próxima vez que gritares assim, cozo-te a boca. Liu Ymon tu fulminou-a. Esse grito quase a fez cair, olhou-a de novo. Mana, os homens não gostam de mulheres ferozes, nunca casarás. Liu Ymon murmurou. O que disseste? Os olhos de Liu Ymon semicerraram-se, voz fria, queres problemas? Liu Ymon abanou a cabeça depressa, fingindo fechar a boca com chave. As irmãs Yan riram. Deixa Mana ver o teu rosto. Yantan Nok afastou-lhe o cabelo, mostrando uma queimadura. Yandu Nok ficou tensa, mordendo os lábios. Sem razão suspirou de alívio, sem saber por quê. Yandu Nok, podes lavar as ervas. Van ocupada na cozinha disse, depois hesitou, melhor a Manamon ajudar. Eu faço. Yandu Nok corada pegou nas ervas e desceu. Yantan Nok sorriu, arregaçando as mangas, posso ajudar? Não é preciso, acabaste de voltar, descansa. Van respondeu amável. Ela acenou, então senta e petisca. Yantan Nok surpreendeu-se, depois sorriu e sentou-se. A Van gosta de cozinhar, deixa. Liu Ymon disse inocente. Sim. Yantan Nok acenou, vendo o sorriso genuíno dela. Van, onde ponho isto? Yandu voltou com ervas lavadas. Coloca nessa travessa de cerâmica, já trato. Van apontou. Está bem. Yandu respondeu, depois arrumou o cesto de bambu, tirando tubos, panelas e tigelas. Ah, por que tanto carne salgada? Exclamou ao levantar outro cesto. Capítulo 739. O saco bate de novo. Fala. Liu Ymon ergueu as sobrancelhas e sussurrou. Bem, ontem à noite eu fiquei de vigia. Liu Ymng pigarreou, evitando detalhes e contando de forma simples. Mana, vocês encontraram o leopardo ontem à noite? NHNGC pegou a mão da irmã, examinando-a. Sim,
mas antes de vermos direito, esse fungo derrubou com 2 flechas, então não sofremos nada. NHNGC respondeu com amargura. Ufa, quase morri de medo. NHNGC suspirou, trêmula, e disse, ainda bem que esse fungo apareceu, senão... Seus olhos ficaram vermelhos, sua irmã era sua única família. Não tem problema. Yantan NGC suspirou, abraçando-a de novo. Comparando, minha irmã está muito mais calma. Liu YMNG franziu a testa, olhando com deboche, já acostumada? Sim. O olho de Liu Tu tremeu, suspeitava que a irmã fosse azarada, porque sempre encontrava perigo. Que coragem! Liu YMNG fez beicinho, murmurando. Liu Tu olhou para ela e suspirou, agora não ouso deixar você sair, ao andar pelo rio vai molhar os sapatos. Liu YMNG perguntou séria, Mana, devo entender que você me amaldiçoa a morrer cedo. Liu Tu ficou em silêncio, suas palavras soavam assim. Com esse fungo aqui, não temo. Liu YMNG fez beicinho manhosa. Liu Tu se surpreendeu. O que disse? Enquanto esse fungo estiver, não tenho medo. Liu YMNG explicou rápido, amaldiçoando sua língua solta. Liu Tu apertou os lábios, impotente. Quer que eu fique no acampamento meses sem sair? Liu YMNG disse inocente. Fique tranquila, decidi que amanhã ensinarei vocês combate. Esse fungo abriu a porta de madeira, enxugando o cabelo com a toalha, olhando sério para as meninas. Desde que TVNH lhe ensinou meio movimento, ele já pensava nisso, agora supervisionaria. Combate. As irmãs Yan e Liu ficaram atonitas, como se 3 interrogações pairassem. Sim, aprender não serve só para se defender, até na cidade podem dar lição nos odiosos. Esse fungo sorriu, pendurando a toalha. Parece tentador, mas na cidade se batermos, não ficamos presos dias. Liu YMNG olhou de lado, murmurando, e lembro que ainda tem que indenizar. Dentro da sala, a audiência disparou comentários. Malvado esse fungo ensinando meninas online. Meninas? Não confunde a definição. Quero aprender também, já tenho o saco, só falta técnica. Chocante, um homem ensinando meninas isso, falta caráter ou moral? Esse fungo, isso é má influência. Liu Tu lembrou suavemente. Esse fungo tossiu, rindo para a câmera, não aprendam, isso não é bom. Ele coçou a cabeça, sorrindo, então, querem aprender? Aprender sem poder bater, não quero. Liu YMNG balançou a cabeça. Quem disse que não pode? O saco não serve. Esse fungo baixou a voz, como aqueles jovens odiosos da escola. Verdade, então aprendo. Liu YMNG animou-se. Esse fungo sorriu de lado, olhando para as irmãs Yan e Liu Tu. Vocês querem aprender? Eu quero. NHNGC ergueu a mão ansiosa, o rosto cheio de esperança. Liu YMNG puxou a irmã, perguntando, não aprende? Ela insinuou, depois pode dar lição nos lixos, melhor achar aquele homem e bater nele. O coração de Liu Tu se agitou, mas disse, temo que a primeira que bata seja você. Mesmo sem aprender, não bate em mim já bastante. Liu YMNG fez beicinho irritada. Liu Tu suspirou, temo não ter resistência como vocês. Isso não é problema, farei plano para cada corpo, aumentando a resistência enquanto aprendem. Fung falou calmo. Então posso aprender. Os olhos de Liu Tu brilharam. Fung, quando aprendeu o combate? Van colocou a panela na mesa, franzindo a testa, como não sei. Disse que tio VNG me ensinou em segredo, acredita. Fung tossiu, falando sério bobagem. Tio VNG te ensinou? Ele sabe combate. Van franziu a testa de novo. Não. Fung murmurou,
suspirando, mente girando. Van olhou fundo e disse sincera, então quero aprender também. Ah! Fong se surpreendeu, ela não insistiu. O que? Não posso. Van pressionou. Fong respondeu rápido, claro que podes. Então decidido. Van falou inocente. Bem. Fong respirou aliviado, admirando sua sensatez. Se insistisse, só restava tio VNG como desculpa. Sentem-se, vamos jantar. Van sorriu. Vou pegar pratos. NHNGC levantou-se ágil, indo ao estante. Liu YMNG lembrou, lamentando, certo, faltou o ginseng, esqueci de pôr na sopa. Capítulo 740, cuida do teu homem, Sofong. Sim, Sofong o desenterrou. Liu Ymon pegou comida com os pauzinhos, colocou na boca e murmurou. Sair para colher ervas e encontrar ginseng, essa sorte é incrível. Exatamente. Yantanok concordou, pensava igual. Onde está? Quero ver. Van levantou animada, nunca tinha visto ginseng real aqui. Yan Yunok virou e tirou o ginseng da cesta de bambu, pensou que era apenas uma erva, não o esperava. Van olhou e murmurou. Então isso é ginseng, parece igual a capim comum. Não parece humano. Liu Tu sussurrou. O formato não afeta o efeito, apenas os informa humana custam mais. O que importa é a idade, quanto mais velho mais forte, naturalmente mais valioso. Sofong explicou. Entendido. Todas assentiram. Então os que compram ginseng humano são tolos. Van bateu palmas. Eu não disse isso. Sofong balançou a cabeça sorrindo. Essas palavras mexem com interesses. A mim sorriu amargo. Não está errado, o efeito é igual, ainda assim pagam mais. Nugutin Inuit apoiou. Talvez, mas para muitos agora a aparência importa mais. Ginseng humano como presente é mais prestígio. A mim explicou. Vaidade até a morte. Nugutin Inuit fez beicinho. Tividin lembrou das pilhas de ginseng em casa, a maioria humano. Com a fama de Sofong, o preço vai tremer. Vuon Lao murmurou. A mim suspirou, certo. Vocês têm razão. Sofong sorriu forçado, olhando a câmera, esperando não ser atacado na cidade. Sentaram-se para jantar. Aliás, já juntou ervas suficientes? Van perguntou. Claro. Sofong sorriu, hoje a sorte foi imensa, no caminho recolheu tudo, apesar do esforço, o resultado foi bom. Uf! Yan Unok suspirou, cheia de gratidão. Após meia hora todos terminaram a refeição rindo. Liu Ymon contou rapidamente, perigoso mas seguro. Liu Tu e as irmãs Yan desceram para lavar a louça, enquanto Sofong levou pomada para o banheiro. Que misterioso! Van murmurou, depois arrumou a carne salgada, precisava salgar mais. 10 minutos depois voltaram rindo. Está bem. Yan Yunok disse alegre, colocando os pratos na cadeira. Só aguenta, espere Sofong terminar a pomada, deite-se. Yan Tanok disse. Entendi. Yan Yunok acenou obediente. Muita erva, dá para 3 ou 4 vezes. Sofong murmurou. Isto é para 3 dias. Ele entregou a pasta, perguntando. Aqui, quer que eu aplique? Eu aplico. Yantanok pegou o frasco, agradecida. Obrigada. Não há de quê. Sofong encolheu os ombros, sentou-se de novo enquanto ela aplicava. Está bem. Liu Tu sentou, olhando as peças difíceis. As irmãs foram para a cama, a mais velha puxou a mais nova. Feche os olhos. Yantanok disse. Está bem. Yan Unok obedeceu. Vai coçar, aguente. Yantanok avisou, aplicando com cuidado. Yan Unok assentiu calma.
Estou acostumada. Coitadinha. Yantanok suspirou. Não é duro, agora vivo bem. Tenho a irmã, amigos como Van, Sofongo, Mon irmã, tua irmã. Estou feliz. Yantanok sorriu, suas covinhas encantadoras. Yantanok se surpreendeu, depois sorriu. Este mês foi mais feliz que os 2 anos passados. Guardou a pasta, suavemente. Pronto, durma. MHM. Yantanok acenou, deitando-se reta. Yantanok a cobriu e saiu. Ainda joga? Sofon perguntou. Você joga, devo aprender mais truques ou sempre perderei? Yantanok disse sincera, sentando-se atrás dele. Está bem. Sofong riu, mais uma viciada em Mahjong. Sofong, tenha dó. Liu Mon implorou. Sofong franziu, brincando. Qual o benefício? Van, cuide do seu Sofong, ele me provoca. Liu Mon acusou. Hehe, não posso. Van ancorou, mostrou a língua travessa. Ainda não é meu. Sofong estremeceu.